Fala, mestre, tudo tranquilo? Continuando a falar sobre os fenômenos ondulatórios para o som na acústica, falaremos agora sobre a ressonância. Palavra esta utilizada sempre que um sistema absorve energia, quando essa energia lhe é fornecida na mesma frequência que a sua frequência natural de vibração. Já vamos conversar sobre o fenômeno ondulatório, mas eu preferi que tu soubesses um exemplo do cotidiano para começar a entender o que é ressonância. E o exemplo do cotidiano, bem prático, todo mundo já deve ter participado disso, provavelmente, que é balançar-se num balanço. Então tu estás no balanço, paradinho, e aí tu começa a mexer as tuas pernas. E se tu mexes as pernas aleatoriamente, com uma frequência que tu quiser, este balanço não vai para frente. Ele não vai aumentar a amplitude de oscilação e o divertimento, a diversão não aumenta. Para que tu consigas se embalar sozinho no balanço, é necessário que as tuas pernas oscilem com a mesma frequência que o balanço. Quando tu aprendes, né, mestre, que quando tu estica a perna no final do balanço para frente e contrai as pernas no final do balanço para trás, este balanço sim embala-se cada vez mais rápido, porque o sistema, que é um pêndulo composto pelo balanço e por ti, absorve energia e numa frequência idêntica à frequência do balanço. Então, quem é que define a frequência que tu deves balançar as pernas para que o balanço aumente a amplitude? O balanço, né? Mais especificamente o comprimento do balanço, mas por enquanto não vamos conversar sobre isso. Vamos conversar do fenômeno ondulatório que se chama ressonância e aí a gente vai chamar ele de indução à vibração. Quer dizer que quando um objeto for induzido, começar sozinho a vibrar, quando uma onda incidir nele e esta onda tiver a mesma frequência que a sua frequência natural de vibração, a gente vai chamar este fenômeno de ressonância. Então lembra, ressonância acontece quando a frequência da onda que incide no sistema é idêntica à sua frequência natural de vibração. E o exemplo que deve aparecer nos livros didáticos e pode aparecer no vestibular também é o de dois diapasões. Ô professor, como é que esse negócio é que eu não sei, né? Eu não vou entender nada. Calma aí. Diapasão é um dispositivo utilizado para dar o tom em corais, por exemplo, ou afinar instrumentos. Então tu dá um peteleco nesse negocinho de... Faz aí. Que bonito, né? Dá um peteleco nesse negocinho de metal e aí ele vai sempre emitir um som ao vibrar. Essas hastes, então, vibram sempre com a mesma frequência. Então o diapasão vai dizer qual é que é a frequência de uma determinada nota que se quer alcançar no coral, afinando o instrumento. E quando eu tiver dois diapasões próximos entre si, olha o que vai acontecer. Eu dou um peteleco nesse diapasão. Isso. E aí a onda sonora se propaga pelo ar até o segundo diapasão e incide nele. Só que a frequência dos dois diapasões é a mesma. Então a frequência do som que incide no segundo diapasão é a mesma que a frequência natural de vibração desse diapasão. O que vai acontecer com esse diapasão? Ele vai começar a vibrar. Ele vai absorver um máximo de energia da onda sonora que nele incide, com a frequência igual a dele, e ele vai começar a vibrar cada vez mais. Claro que, né, no final das contas, a energia não está se multiplicando, mas parte da energia do som gerado no primeiro diapasão é absorvida pelo segundo diapasão e o coloca a vibrar, e ele também emite um som. E isso acontece também, mestre, no violão, né? Tu toca uma das cordas do violão que já está afinada com a outra e a outra sozinha começa a vibrar e se mantém vibrando. Então, ressonância é indução à vibração quando um sistema começa a oscilar porque nele chegou energia, pode ser um som, numa frequência idêntica à sua frequência natural de vibração. E um outro exemplo aqui, mestre, é um exemplo do cotidiano que deve ter acontecido com algum de vocês aí, tu já deve ter passado por isso, mestre, que é o seguinte: passa um caminhão bem pesado em frente à construção, em frente à casa, em frente ao prédio e a janela começa a vibrar. Quando esse caminhão estaciona do lado da casa do prédio, mestre, a janela e o motor do caminhão e a janela e o motor do caminhão. Quando este caminhão acelera, como é que é o barulho? A janela vibra mais ou ela para de vibrar? O motor e a janela.
ela para de vibrar porque agora o som que chega nela tem uma frequência maior do que a sua frequência natural de vibração e ela não é mais induzida a vibrar, ela não sofre mais ressonância. Um outro exemplo de ressonância, mestre, é quando tu pegas uma taça com certa quantidade de água e molha a ponta do dedo e esfrega na taça. E ao esfregar o dedo na borda da taça, segurando ela pela base, essa taça começa a emitir um som. Professor, duvido que isso aí aconteça, isso aí só tá só contando. Vamos ver então, mestre. Tá aqui a taça. Vou fazer para tu perceberes, ó. Vou molhar o dedo, molhar bastante, e aí eu começo a esfregar o dedo segurando firme na base da taça e esfregar o dedo na borda da taça, ó. Mais água. Tá bom, agora chega. Viu? Professor, eu vou dar pausa aqui, vou fazer também. Para aí. Primeiro assiste a aula, resolve os testes, tira as dúvidas, depois tu vai brincar, né? Por favor. Então, olhando para cá, lembre-se que ressonância é indução à vibração e um corpo é posto a vibrar, porque a frequência da energia que chega nele é exatamente igual à frequência natural de vibração desse corpo. No caso da taça que eu acabei de fazer para ti, mestre, é o seguinte: eu esfrego o dedo molhado na borda da taça e o dedo molhado faz aquele mesmo lembra quando tu esfrega o dedo molhado no vidro? Quando faz esse na taça, essa aqui, a taça, ela vai absorver energia porque é uma frequência parecida com uma frequência de ressonância nessa taça. E aí, mantendo-se a velocidade do dedo, a taça absorve cada vez mais energia das vibrações do meu dedo em contato ali do meu indicador com a borda da taça, e aí chega uma hora que ela tem energia suficiente que ela vibra, e se ela vibra, ela produz um som. E aí ela produz um som que é captado pelo microfone, todo o resto a gente conversa depois. Pode fazer isso quando for na pizzaria lá, né? Pega aquela tacinha que eles te dão para tomar água, faz o barulhinho, fica incomodando todo mundo. E aí se alguém perguntar, tu diz, eu aprendi, é ressonância, né? E um outro fenômeno ondulatório é o batimento. O que tem a ver o batimento com a ressonância, que o desenho é o mesmo aqui? É que batimento é quando um corpo é posto a vibrar, quando a frequência da onda que incide não é exatamente igual à sua frequência natural de vibração, mas tem um valor muito próximo. Então eu escrevi aqui a frequência do diapasão 1, que é o mesmo de antes o rosa, é numericamente próxima ou aproximadamente igual à frequência do diapasão 3, que não é mais o mesmo, o outro era verde, esse é laranja, então não é igual. Então este terceiro diapasão, ele tem uma frequência ligeiramente diferente da frequência do diapasão 1. Então, quando eu ponho o diapasão 1 a vibrar, ele gera um som que se propaga pelo ar até o terceiro diapasão, ou nesse caso aqui o laranja. Quando a frequência é parecida, este diapasão laranja vai vibrar e parar. Vai vibrar e parar. Então ele vibra também, mas a vibração não se mantém. Por quê? Porque a frequência da energia que incide nele através do som não é igual, mas muito próxima da sua frequência natural de vibração. E no nosso ouvido ouvimos as duas frequências, entendendo ela como a média entre as duas. E às vezes na nossa cabeça vai dar uma intensificada no som, porque a gente percebe este som se intensificando com um certo batimento, que é uma frequência em que tem amplitude máxima, amplitude mínima, amplitude máxima, amplitude mínima. E para calcular a frequência do batimento, mestre, ó, frequência do batimento vai ser igual à frequência maior delas, qualquer uma das duas aqui, mestre, tá? Desde que seja maior, menos a frequência da onda menor. Então, quando tu tiver superposição de ondas de frequências muito próximas, o nome não é interferência. Quando eu tiver superposição de sons de frequências muito próximas, o nome disso é batimento.
E isso acontece, mestre, o batimento, quando as cordas do violão já estão quase afinadas. E isso já caiu em prova. Quando as cordas do violão estiverem quase afinadas, tu toca uma delas, o que acontece com a outra? Ela vibra e para. Vibra e para. Então é uma oscilação intermitente. Ela vibra, para um pouquinho, vibra, para um pouquinho, vibra e para um pouquinho. E quando ela já estiver afinada, ressonância. Essa é a diferença. Quando as cordas estiverem afinadas com a mesma frequência, uma induz a outra a vibrar por ressonância. Quando elas não estiverem ainda afinadas, mas quase afinadas, logo antes do instrumento estar afinado, as cordas vão vibrar devido ao batimento. E agora, mestre, o próximo fenômeno ondulatório que a gente vai conversar é o efeito Doppler. Já vou fazer uma observação. O efeito Doppler não acontece somente com ondas sonoras, qualquer onda pode sofrer o efeito Doppler. Só que é na acústica que a gente tem mais exemplos do nosso cotidiano. Vamos ver por quê. O efeito Doppler consiste na alteração da frequência percebida por um observador devido à movimentação do observador em relação à fonte, devido à movimentação da fonte em relação ao observador ou devido à movimentação entre os dois, relativa entre fonte e observador. Podem estar fonte e observador se movimentando ao mesmo tempo, desde que um esteja em movimento em relação ao outro, vai haver uma alteração na frequência percebida pelo observador. Então, desenhei dois exemplos aqui, mestre. Ó. O primeiro vou explicar para vocês aqui em cima. Ó. Aqui está uma caixa de som gerando ondas sonoras que se propagam no espaço de maneira esférica. Se este observador estivesse parado, ele ouviria o som com a mesma frequência gerada pela fonte. Só que como ele está se movimentando em direção às ondas, note que ao invés das frentes de onda chegarem nele com a frequência com a qual foram geradas, elas vão chegar nele com uma frequência maior porque ele vai contra as frentes de onda. Então ele encontra mais frentes de onda a cada segundo do que encontraria se estivesse parado. Em consequência disso, ele vai perceber a frequência aparente, que é percebida pelo observador, maior do que o valor da frequência real. Quer dizer que este carinha aqui percebe o som mais agudo do que ele seria por se aproximar-se da fonte. Já este observador aqui, o carinha do skate que já passou pela caixa de som, está fugindo das frentes de onda que se propagam em direção a ele. Se ele foge das frentes de onda que se propagam em direção a ele, quer dizer que as frentes de onda vão chegar nele em um número menor a cada segundo do que chegariam se ele estivesse parado. Então ele foge das frentes de onda, ele se afasta da fonte e no afastamento a frequência percebida é menor do que a frequência real ou frequência da fonte. Se a frequência percebida é menor, aparenta que esse som seja mais grave do que o som de fato gerado pelo alto-falante. E aí já dá para montar um macetinho, vou pedir que apareça aqui do lado. Quando houver aproximação entre fonte e observador, aí a frequência aparente é maior do que a frequência real. E quando houver afastamento entre fonte e observador, a frequência aparente é menor do que a frequência real. Anotou ali, mestre? Agora vamos olhar para o caso em que a fonte se movimenta. Desenhei os observadores parados, os carequinhas, bonecos palitos, parados, e agora a caixa de som está sobre um skate se movimentando para a direita. É uma caixa de som radical. Ela se movimenta para a direita, mestre, e em função disso, olha como é que fica o desenho das ondas, ó, bota outra ali. Isso, olha que bonito. As ondas vão ser geradas e a fonte está se movimentando. Isso quer dizer que cada frente de onda gerada agora está um pouquinho mais próximo do que estaria na frente do movimento da fonte, e a frente de onda atrás da fonte de ondas está um pouquinho mais afastada do que estaria caso a fonte não estivesse se movimentando. E aí eu desenhei aqui, mestre, ó, essa frente de onda foi gerada agora. Esta aqui foi gerada um pouquinho antes, quando a fonte estava aqui, ó. Essa maior ainda foi gerada antes ainda quando a fonte estava aqui. Esta maior ainda foi gerada quando a fonte estava aqui. Então, cada vez que a fonte foi se movimentando, ela foi gerando frentes de onda mais próximas na frente da frente de onda anterior e mais afastada atrás da frente de onda anterior. Percebam
que há um encurtamento no comprimento de onda para ser percebido pelo observador. E quando o comprimento de onda é menor, houve um encurtamento, a frequência aparente percebida por ele também será maior do que a frequência gerada pela caixa de som. E atrás, aqui ó, atrás da fonte, há um alongamento percebido aparente para este observador do qual a fonte se afasta. E se ele percebe um comprimento de onda maior, ele percebe uma frequência aparente menor. Se ele percebe a frequência aparente menor, o som para ele parece ser mais grave. Professor, mas eu nunca vi isso aí acontecer no cotidiano. Já viu sim, mestre? Tenta lembrar qual é o som feito por uma criança com a boca dela. Quando ela tá brincando com o carrinho passa na frente dela. Qual é que é o barulho que ela imita? E tu imitava também. Nhão. Vamos de novo? Nhão. Este som tem uma frequência maior na aproximação e menor na afastamento. Por isso que o som fica de mais agudo para mais grave. Vamos de novo? Nhão. Nhão, nhão. Quando passa carro e tá chovendo, mestre, aí o asfalto tá molhado, qual é que é o barulho que faz? Tu já tá ouvindo aí, só de eu falar, né? Qual é que é o barulho que faz o carro passando na tua frente? Três carros, né, mestre? Tu percebes esse barulho mais agudo na aproximação e mais grave no afastamento. Como é que é o barulho quando passa o carro de Fórmula 1 na frente da câmera que está filmando e gravando o som ao mesmo tempo? Como é que é o barulho? Hã? Não ficou bom? Peraí. Por que esse barulho? Este barulho é porque na aproximação a frequência aparente é maior do que a frequência do som gerado e no afastamento a frequência é menor do que do som gerado. Mais uma vez, última. Será que o piloto do carro de Fórmula 1 percebe esse efeito Doppler? Não percebe. Por que que ele... Coceira no lábio, né? Por que que ele não percebe esse efeito Doppler acontecer? Porque não há movimento entre esse observador e a fonte que é o motor. Claro que não, a não ser que aconteceu um acidente muito grave, né? Ele continua próximo ao motor, ele continua se movimentando com a mesma velocidade do motor. E eu vou tentar imitar aqui o som que o piloto escuta. Tu já deve ter visto uma gravação do cockpit, né? Aquela cabecinha mexendo ali, né? E aí tu só percebe o barulho das trocas de marcha, a elevação na rotação do motor. Aí tu... Esse é o barulho que ele escuta. Ele escuta o aumento da frequência em função do aumento do giro do motor e a redução da frequência quando ele reduz de marcha. Para fazermos o cálculo da frequência aparente em função da frequência real, precisamos conhecer uma convenção de sinais. Então, primeiro eu vou falar sobre essa convenção. E tu pode não usar ela, mestre. Mas se tu não conhece nenhuma, usa ela que essa funciona. Desenha sempre na questão de efeito Doppler, vai aparecer lá que tem fonte, que tem observador. Tu vai desenhar na questão de efeito Doppler uma reta orientada para a direita. Quer dizer que tudo que for para a direita vai ser positivo, tudo que for para a esquerda vai ser negativo. E tu vais escrever nessa ordem, mestre. Primeiro o observador, depois a fonte. Ai, professor, não vou lembrar que é primeiro o observador, depois a fonte. Claro que vai, mestre, porque tu vais lembrar que isso é ao contrário da ordem alfabética. Então lembra, é fácil. O de observador veria depois na ordem alfabética do que F de fonte, mas tu vais escrever observador antes e fonte depois. Daí, se o observador se aproximar da fonte, ó, a fonte está aqui, se aproximar da fonte, que sinal tu vai usar para o valor da velocidade do observador? Positiva. Se esse observador se afastar da fonte, tá aqui, ó. Se o observador se afastar da fonte, tu vais usar para a fonte, perdão, para o observador, um valor de velocidade negativo. Já no caso da fonte se movimentar-se, tu vai contabilizar se a fonte se afasta do observador, o sinal positivo. Se a fonte se aproxima-se do observador, tu vais usar para ela um sinal da velocidade da fonte.
negativo. Então, desenha essa orientação, coloca o observador à esquerda, fonte à direita, e aí, se a questão disser que o observador se aproxima da fonte, está aqui, ó, vai ter uma velocidade positiva. E se o observador se afasta da fonte, negativa. E se for a fonte que se afasta do observador, positiva. Se for a fonte que se aproxima do seu observador, velocidade para ela, negativa. E aí, depois tu vai ter que lembrar dessa equação, mestre, ó. A frequência aparente é igual à frequência real, multiplicada por uma relação entre as velocidades relativa entre o som e o observador ou a fonte. Primeiro, velocidade da onda, velocidade da onda. Nesse caso aqui é o som. E depois, mais ou menos, velocidade do observador, embaixo, mais ou menos, velocidade da fonte. Como é que tu vai lembrar que o observador é em cima? Do mesmo jeito que antes, mestre. Lembra que o O vem antes porque é ao contrário da ordem alfabética. Então, V do som, ou V da onda e V da onda, mais ou menos, em cima a velocidade do observador e embaixo a velocidade da fonte. Lembra, se tu usar em hertz desse lado, tem que usar em hertz desse, e se tu quiseres achar a velocidade em metros por segundo do observador da fonte, tem que colocar todas as velocidades que tu conhece em metros por segundo. Se quiseres achar a velocidade da fonte do observador em quilômetros por hora, tu tens que colocar todas as outras em quilômetros por hora também. Ou seja, mesma grandeza, mesma unidade em qualquer termo dessa equação. E agora, mestre, depois de conversarmos bastante sobre o efeito Doppler, vamos ver que ele também acontece para as ondas eletromagnéticas. E o exemplo que a gente tem para a luz visível é o seguinte: um observador observa uma estrela distante que deveria apresentar-se na cor verde e ele observa essa estrela na cor laranjada. Ué, o que está acontecendo ali? É pelo caso, né, pelo fato dessa estrela estar afastando-se do observador com uma determinada velocidade, é que ele vai perceber a luz advinda dessa estrela com uma frequência menor do que a real. Então, nesse caso, a frequência aparente é menor do que a real, e isso fica comprovado através da observação. Sabe-se que pela constituição dessa estrela, pela sua temperatura, a luz seria vista majoritariamente a verde, porém ele observa a laranja, e a laranja dentro do espectro visível das ondas eletromagnéticas apresenta menor frequência. Portanto, a frequência percebida pelo observador será menor do que a frequência real. Eu coloquei aqui, ó, mestre, ó, para tu lembrar da ordem crescente das frequências para a luz visível no espectro eletromagnético. Então, começa pela vermelho, depois vem alaranjado, depois vem amarelo, depois vem a verde, depois vem a azul, depois vem a anil, depois vem a violeta. Então, isso aqui representa a ordem crescente das frequências. No caso da luz visível, é claro que o espectro eletromagnético vai desde as ondas de rádio até as ondas de raio gama. Tu lembra disso aí, eu tenho certeza, mestre. Agora, vamos conversar sobre o seguinte, ó. Já que ela deveria aparentar ser verde e é vista em laranja, quer dizer que a frequência percebida é menor, e a gente diz que a frequência sofreu um desvio para o vermelho. Professor, não ficou vermelho. Não tem problema, mestre. É porque desviou ou aparentou ter uma frequência menor do que de fato tem. Portanto, desvia para o vermelho quando a estrela se afasta, quando a fonte se afasta. Por quê? Porque desvia para frequências menores. Caso essa estrela estivesse se aproximando desse observador, ele a perceberia com uma cor cuja frequência é maior do que a frequência do verde. No espectro eletromagnético, a gente diria que é um desvio para o violeta. Ô professor, do que depende então? Qual é que vai ser a frequência que a gente vai perceber para essa estrela? Muito boa pergunta, mestre. Fizeste uma pergunta muito boa. Vai depender da velocidade, porque quanto maior a velocidade relativa entre fonte e observador, maior é a alteração na frequência percebida. Portanto, se por acaso essa estrela for mais rápido do que está indo agora, ao invés de aparentar ser alaranjada, ela vai aparentar ser vermelha. Se estivesse se aproximando a uma velocidade não tão grande, teria um desvio para o azul, a frequência seria ligeiramente maior, e quanto mais rápido esta estrela se aproximasse, mais próximo seria a frequência aparente do violeta. E o outro exemplo para ondas eletromagnéticas do efeito Doppler é o radar de velocidade, que se utiliza nas estradas para poder, conscientizar, né, os motoristas
pelo bolso, né, por causa da multa, que eles não devem ultrapassar o limite de velocidade por ser mais seguro e assim evitar acidentes, evitar mortes nas estradas, aquela função toda, né, Messi? Então, o radar vai ser o observador, muito embora ele envie as ondas eletromagnéticas, que são ondas eletromagnéticas na faixa das micro-ondas no espectro eletromagnético, e essas ondas eletromagnéticas são enviadas em direção ao veículo com uma frequência que a gente vai chamar de frequência real, onda eletromagnética de micro-ondas. Essas micro-ondas viajam até o carro com uma velocidade aquela muito parecida com a da luz no vácuo, né? 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, e ao incidirem na lataria do veículo que se aproxima com determinada velocidade, serão refletidas cada frente de onda numa frequência maior do que chegaram no carro. Portanto, a frequência refletida será tida como uma frequência aparente. Vai ser maior ou menor, será, Messi, do que a frequência real? Se o carro se aproxima das ondas que estão chegando nele, das micro-ondas que chegam nele, ele vai refletir cada frente de onda com uma frequência maior do que as receberia caso estivesse parado. Portanto, a frequência refletida aparente será maior do que a frequência emitida pelo mesmo aparelhinho de radar. Para fazermos a conta e determinarmos qual é que é a velocidade da fonte, já que a gente vai considerar o automóvel como a fonte das ondas refletidas e o radar vai ser o observador dessas micro-ondas refletidas com uma frequência aparentemente maior. E para determinar, então, a gente coloca frequência aparente, que é a refletida pelo carro, igual a frequência real emitida, né, inicialmente pelo radar, pelo aparelhinho de radar. No lugar de V, Messi, coloca a velocidade das ondas eletromagnéticas no ar, que é aproximadamente igual no vácuo, 3 vezes 10 na 8, e a velocidade do observador é zero, né? O guarda da Polícia Rodoviária Federal, né, ou que seja, qualquer outro, tá lá com este radar de velocidade paradinho. Então aqui está o observador, aqui está a fonte e lembre-se, o nosso referencial é para a direita. Então para a direita seria positivo. Não só vou apagar aqui, a velocidade do observador, porque o observador não se move-se, ele está em repouso em relação ao nosso referencial. Como eu também vou apagar o sinal positivo para a velocidade da fonte, vais colocar o menos velocidade da fonte aí, no final tu acha um valor positivo, porém o menos aqui é a escolha para a nossa convenção de sinais, como foi visto anteriormente. Nessa aula, mestre, conversamos sobre os fenômenos ondulatórios que restavam abrangendo as ondas sonoras. O primeiro deles foi a ressonância, que é a indução à vibração, quando um objeto recebe a energia de uma onda com a mesma frequência que a sua frequência natural de vibração. Depois conversamos sobre sobre o batimento, que é muito parecido com a ressonância, embora as frequências não sejam iguais e sejam aproximadamente iguais, sejam ligeiramente diferentes. Então, frequências muito próximas, batimento, frequências iguais, ressonância. E depois, na ondulatória, um fenômeno muito importante, que é o efeito Doppler. Lembrando-se que, quando a fonte se aproxima relativamente ao observador, o observador percebe uma frequência aparente maior do que a real. E quando a fonte se afasta do observador, o observador percebe uma frequência menor do que a real. Lembrando-se que, no caso do som, maior frequência equivale a ser mais agudo, menor frequência equivale a ser mais grave. Qual é que é o exemplo que tu vai ter na cabeça na hora da prova do vestibular, ou do Enem, ou uma provinha na aula, hein, Messi? Esse é o barulho que tu escuta quando passa um carro de Fórmula 1 na frente da câmera e tu tá assistindo, né? Onde lá tá passando na TV, tu assiste, sempre... Esse é o barulho devido ao efeito Doppler, frequência na aproximação maior, aparentemente, e no afastamento menor. E agora, há pouquinhos segundos, conversamos sobre o fato de o efeito Doppler acontecer também com as ondas eletromagnéticas. Vimos o exemplo da onda eletromagnética da luz visível, sofrendo efeito Doppler, e do radarzinho, que é micro-ondas, né, também do espectro eletromagnético. Espero que tu tenhas gostado dessa aula, mestre, e segue estudando, pega a lista, tenta resolver. O que não conseguir, pode perguntar aqui embaixo, caso não esteja nos exercícios resolvidos no outro vídeo dessa mesma página.